Prontinho. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a parte de ecoturismo. A gente vai enfatizar bem a parte de ecoturismo, que está inserido na parte também de educação ambiental. E a educação ambiental, ela versa sobre esses interrelacionamentos entre ecossistemas, sistemas naturais, sistemas humanos, ou seja, é uma interação, pessoal, uma interação que existe entre os seres vivos e os ambientes, tá? E hoje a gente vai enfatizar bem nesse sentido. Então, a interdependência entre os aspectos culturais, éticos, ecológicos, tudo isso, político, econômico, social, tudo isso está relacionado a essa interdependência entre os seres vivos e o ambiente. Então, de acordo com essa perspectiva, a gente pode dizer que o principal foco da educação ambiental está na ciência ambiental, que configura, gente, um estudo interdisciplinar de como a natureza funciona, como funciona a dinamicidade do meio natural, como as coisas da natureza, elas estão interrelacionadas, tá? E aí eu vou passar aqui um teste rápido para vocês pensarem. Se eu faço essa pergunta para vocês hoje, sobre ecoturismo, enquanto segmento do mercado turístico, assinale a alternativa incorreta. Qual será dessas alternativas que está incorreta? Ele deve ser praticado de forma sustentável, não objetiva o bem-estar das populações visitadas, busca a formação de uma consciência ambientalista, preza pela valorização do patrimônio natural e incentiva a conservação. Então, quero que vocês reflitam, no final da aula a gente vai voltar aqui, mas é um teste rápido em que a gente vai responder qual a afirmativa incorreta, certo? Sobre acerca do ecoturismo. Qual dessas afirmativas aqui não é verídica, tá? Bom, hoje na nossa aula, como objetivo, a gente tem que compreender as noções que fundamentam a educação ambiental e o ecoturismo, entender essas modalidades praticadas no ecoturismo, porque existem modalidades na terra, no ar, nas águas. A gente vai ver também a relação do ecoturismo com as unidades de conservação e algumas dicas de segurança que a gente precisa atentar bem quando se pratica as modalidades de ecoturismo, tá? Então, assim, é importante eu ressaltar para vocês que alguns autores defendem que, para um estudo integrado e cientificamente embasado dos problemas ambientais, as suas relações e soluções, a gente precisa entender de alguns temas que devem ser abordados de forma articulada, tá? Dentre eles, a gente tem algumas coisas que eu quero que vocês comecem a pensar, que são os termos sustentabilidade, capital natural, degradação desse capital natural, as soluções para os problemas ambientais, os compromissos para encontrar soluções aceitáveis para que a gente tenha uma dinâmica sustentável com o meio, tá? A importância das ações individuais para implementar essas soluções e os conhecimentos, pessoal, os conhecimentos científicos também. Quando a gente fala sobre ecoturismo, né, eu quero que vocês pensem um pouco o que vem à mente de vocês, porque assim, o ecoturismo, nós vamos perceber ao longo da aula, de fato, as linhas do ecoturismo, mas basicamente é uma forma ecológica de turismo, tá? Ele tem uma definição pelo Ministério do Meio Ambiente como segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável todo o patrimônio natural e cultural e incentiva, pessoal, a sua conservação, ou seja, esse desenvolvimento do ecoturismo, ele precisa ser feito de forma harmoniosa, tá? Então, incentiva essa conservação, a busca, a formação de uma consciência mais ambientalista por parte dos indivíduos, certo? E também, pessoal, por meio de uma interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Então, se eu tenho uma convivência com o meio, eu vou ter uma percepção diferente, tá? E aí, o turismo ecológico, ele se caracteriza pelo contato com os ambientes naturais, a realização de atividades que promovam essa vivência, tá? Esse conhecimento da natureza, da proteção das áreas onde ocorre, sendo que uma atividade turística, só que ela precisa ser
realizada de forma sustentável, ou seja, que tenha nesta a conservação e a educação ambiental, certo? E é através do ecoturismo, tá, que a gente tem garantido os meios de conservação e também de valorização da diversidade biológica, cultural, ajudando justamente a proteger patrimônio natural e cultural local, né? Além disso, é interessante observar que o turismo, ele é também educativo, tá? Sendo de grande importância como forma de capacitação e consciência para questões como o desenvolvimento sustentável. Aqui a gente tem uma matéria, essa matéria foi desse ano agora, recente, 27 de maio desse ano agora, e aí a matéria retrata que conhecendo o ecoturismo é o crescimento que cresce a cerca de 15 a 25% por ano. Então, o turismo ele tem tido ascensão, né? E atualmente o turismo é uma atividade muito, muito desenvolvida, tá? E se ela é praticada de forma correta, ela é educativa, ela valoriza a diversidade biológica e cultural, tá certo? E também, pessoal, capacita a consciência para questões ambientais, como eu falei para vocês. Quando a gente fala também de definições, o Ministério do Turismo, ele também faz uma definição sobre o que é ecoturismo. Ele retrata que é um segmento da atividade turística que utiliza de forma, o quê? Sustentável, o patrimônio natural e cultural, e incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Então, eu tenho aqui um segmento, tá, da atividade turística, que seria o ecoturismo. Ele precisa ser necessariamente realizado de forma sustentável. O patrimônio natural e cultural incentiva sua conservação e busca a formação dessa consciência ambientalista por meio dessa vivência com o meio, essa interpretação do ambiente, tá? E o objetivo é promover o bem-estar das populações. É tanto que, se a gente observar, quando a gente está no meio natural, a gente fica em estado, digamos assim, de paz, né? A gente fica em estado de reflexão, a gente fica... Para quem tem costume de morar na cidade e vai para o campo, vê nitidamente a diferença, né, dessa modalidade, dessa diferença do meio, né? O quanto traz um bem-estar e qualidade de vida, tá certo? Então, é importante destacar também, eu gostaria de destacar para vocês, que a necessidade da constituição de um ecoturismo de mínimo impacto, sabe? Para os atores locais e para os visitantes. Porque, assim, além das instituições envolvidas de infraestrutura e nas políticas públicas, a gente precisa ter um cuidado também com relação a essa implementação dessas atividades no local, na cidade, no município, né, com o intuito de trazer, gente, a utilização de forma cada vez mais sustentável, né, minimizar os impactos, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma modalidade do turismo, está diretamente voltada às questões ecológicas e do meio, e ela visa a conservação do meio ambiente, utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. Então, em síntese, é esse esquema aqui, tá? E como eu estava falando também para vocês, a questão de minimizar os impactos é a ter, gente, de forma sustentável as atividades e modalidades sobre o meio. Então, é ter um gerenciamento adequado de como eu vou implementar essas atividades naquele determinado lugar. Porque a gente precisa ter tipo uma harmonização, sabe, entre os elementos em relação à quantidade, à qualidade, tudo isso inserido no meio. E a preservação e a conservação são concepções instituídas em relação ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente sempre tem que ter em vista a conservação, né, a preservação do meio, certo? Aqui, ó, como eu falei para vocês, a conservação, a preservação, ela precisa necessariamente, são concepções do desenvolvimento sustentável, e ela precisa necessariamente estar instituída no estabelecimento da atividade de ecoturismo. E o ecoturismo, gente, oferece aos seus participantes
a fotografia da luz natural, né, a observação da flora, da fauna local, o contato com a cultura daqueles habitantes daquela cidade, né, as ações e modalidades esportivas para o relaxamento, né, os momentos de adrenalina também, que é muito utilizado, né, perceber, gente, essa condição do universo, das percepções da natureza, tá? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem diversas potencialidades. A gente tem ali em Porto Alegre, em Martins, existe a Cachoeira do Pinga, lá em Porto Alegre, que é, assim, muito linda, fantástica, certo? Então, a gente tem um leque de opções, tanto no sentido do interior, como no sentido também mais voltado para a capital, né? Nós, em relação ao turismo ecológico, a gente pode desenvolver de diversas formas esse turismo aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, tá? Revisando aqui para vocês, o ecoturismo, ele está, gente, inserido aqui, ó, na educação não formal, tá? Nós vimos acerca desse tema da educação ambiental não formal, né, formal e não formal, nas demais aulas, e aqui eu estou revisando para você do que se refere a essa educação não formal, que são práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, e a organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, elas estão voltadas para todos os programas e campanhas, difusão, participação da escola, universidades, de empresas, né, a importância das unidades de conservação também, a sensibilização dos agricultores e também para o ecoturismo. Então, ela faz parte da educação ambiental não formal, certo? Então, se eu perguntasse, né, fizesse um exercício com vocês e tivesse uma dessas perguntas, com certeza vocês saberiam, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a definição de ecoturismo, né, e diversos autores ressaltam de uma forma diferente, porém, eles sempre casam com a mesma definição, segmento de uma atividade turística realizada de forma sustentável. Aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês, são imagens de locais aqui do Rio Grande do Norte, tá certo? Aqui está localizado em Pureza. Eu já visitei esse lugar, incrivelmente lindo, né? Realmente, águas cristalinas. Eu tenho uma amiga que reside lá e eu visitei, fiquei na casa dela no final de semana. Muito bom mesmo, né? Quem não conhece, eu já recomendo esse lugar aqui, lá em Pureza, certo? Aqui nós temos a Cachoeira do Pinga, eu também conheço, é uma visita de campo que eu participei e fui outras vezes lá, fiz trilhas também, muito bom, lá em Porto Alegre. Aqui são as dunas que a gente conhece, aqui já vem, aqui no interior, né, mais o interior, aqui na capital, né, as dunas de Genipabu, muito conhecidas, tá certo? E aqui também é uma partezinha das águas naturais aqui de Pureza, tá bom? Então, só o que nós temos aqui no Rio Grande do Norte é um leque de oportunidade para conhecer e desenvolver o ecoturismo. Mas quando a gente fala sobre ecoturismo, quais os benefícios, então, professora, sobre o ecoturismo? Não é? Se eu falar em linhas gerais, o ecoturismo, ele oportuniza, gente, novos empregos, tá? As pessoas precisam, né, necessariamente, de novos empregos. Ele também cria roteiros, fazendo com que a cidade que vai receber, né, a cidade receptora, ela seja mais conhecida, seja divulgada e mais conhecida, além da apreciação do meio natural, né, essa observância do meio natural. E é difícil saber até que ponto os benefícios podem ser levados ao máximo, e também como os riscos em relação às questões ambientais, também de preservação, eles podem ser diminuídos. Mas o que a gente pode enfocar é que o planejamento, tá, para o desenvolvimento dessas ações e a gestão, gente, são as chaves para que o ecoturismo ele não venha a fracassar. Né? Além de ajudar na preparação para um turismo que seja um turismo mais consciente, certo? Então, vamos contextualizar. Se você caminhar pelas ruas, por exemplo, de São Paulo,
né, pelas avenidas de São Paulo, ou por outra cidade que seja tão frenética quanto ela, né, que tem esse modo urbano, né, muito antropizado. E você vai ter visões, pessoal, de contraste dos tempos sociais e ambientais. São Paulo, o ambiente é o ambiente urbano mais populoso do Brasil. Ele tem uma aparência de opulência, uma aparência de escassez. São grandes, imensos prédios comerciais, shopping centers, construções em andamento, tem grandes redes de supermercado, tem uma arquitetura de vidro, de metal, né, grandes espaços para milhares de automóveis que possam, né, trafegar, como vocês podem ver aqui, de dia, de noite, sem cessar. Então, São Paulo, ela ostenta a riqueza da antiga capital do café, digamos assim, da indústria, das finanças. E lá, gente, a gente tem um cenário metropolitano, tá? Em que a internet ela conecta os consumidores, interliga as capitais financeiras, torna todo mundo conectado. Então, existem inúmeras pessoas nesse intenso movimento, né, urbano, antropizado, virtual, enfim. Então, atualmente, a gente tem, mesmo no interior, a gente tem passado por um processo, gente, de modificação. É muito difícil hoje em dia, por exemplo, uma pessoa no interior se desligar das conexões, digamos assim, também, quando eu falo no sentido da internet, sabe? O que que acontece? Existem pontos positivos e negativos. Um ponto positivo, por exemplo, essa aula aqui, ela pode alcançar vocês, independente do local que vocês estejam, seja zona rural, seja zona urbana, seja no interior, seja no sítio, na fazenda, enfim. É muito positivo nesse sentido, porque é conhecimento sendo disseminado. O problema é quando a gente pega esse reflexo, esse ambiente modificado, né, e acaba, digamos assim, trazendo para a nossa realidade de uma forma que nos faça mal, digamos assim. Se a gente observar, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm hoje com doenças emocionais, doenças psíquicas, né, a gente não consegue, por exemplo, relaxar, o tempo todo conectado, o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo nas redes sociais, vendo vídeos de YouTube, enfim. Então, muitas vezes, isso é um malefício muito grande para a gente. Eu abro até esse parênteses aqui, porque a gente precisa ter um certo cuidado com relação a essas questões, né? A gente precisa preservar a nossa paz, entende? E aí, a gente percebe que a natureza, ela traz um resgate para a nossa vida, que é um resgate de paz, de tranquilidade, de harmonia, enquanto que um ambiente mais urbano e antropizado, ele traz uma visão diferente, certo? Então, vamos continuar aqui. Quando a gente olha para esse reflexo desse meio aqui, a gente olhou aqui as contradições sociais e os reflexos do meio urbano, né? Então, quando a gente olha essa paisagem e essa, são duas paisagens completamente diferentes. Inclusive, está muito parecida aqui com a foto que eu tirei lá em Porto Alegre. Então, quando a gente vem para uma imagem como essa e essa, é totalmente diferente. Um ambiente natural, né? Nesse caso, essa imagem aqui é de Belo Horizonte. E quando você vê essa imagem tão linda, com um ambiente natural, de montanhas, né? Isso traz uma paz ao nosso coração, não é? A gente percebe como a gente se sente mais conectado com a natureza, conectado com o meio, conectado com as pessoas ao nosso redor, conectado com Deus, conectado, a gente sente uma conexão, né? Então, é para vocês verem, para vocês observarem como esse contexto muda a nossa percepção, tá? Então, qual a relação entre educação ambiental e ecoturismo? Bom, o ecoturismo, ele pode ser um grande incentivador da sustentabilidade, certo? Por quê? Porque ele atua diretamente com um dos setores da sociedade que é mais importante para o exercício dessa atividade, o meio ambiente natural. Então, muitos profissionais utilizam-se das ferramentas dessa modalidade de turismo simplesmente para fins lucrativos, né? E aí acabam que esquecem o fator de preservação de onde eles estão trabalhando. Eu penso que o objeto primário da atividade ecoturística deveria ser a conscientização dos visitantes, certo? Para a importância da manutenção
das áreas que estão sendo exploradas, que estão sendo visitadas, tanto para a própria atividade de ecoturismo, quanto para a vida em si mesma, né? As atuais crises ecológicas, elas demonstram que mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda assim, gente, ainda assim a gente não consegue perceber que a gente depende totalmente dos recursos naturais para a nossa existência. Então, apesar de todos os avanços, a gente depende dos recursos para a nossa existência. Então, nesse sentido, por meio de projetos de educação ambiental, os visitantes e nativos, né, o ecoturismo pode ser uma ferramenta para a reversão de quadros de degradação. Pode gerar sensibilização, pode gerar conscientização por parte das pessoas. E aí a conscientização das populações locais, ela é de suma importância para a proteção dos recursos naturais. Por quê? Porque ele vai fazer com que os moradores entendam da dependência dos recursos para viver, dos recursos para se sustentar, certo? E, igualmente importante, a educação ambiental dos visitantes objetiva demonstrar que mesmo não residentes nos locais de visitação, eles também podem ser responsáveis pela preservação do ambiente. Assim, a relação entre turistas e comunidade local, ele vai estabelecer uma parceria em que cada um vai se sentir responsável pela vida um do outro, pela área que está sendo cuidada, visitada. Por exemplo, uma das modalidades do ecoturismo é o turismo rural, sabe? Esse turismo rural, ele envolve produtores locais, ele envolve os produtos, alimentos, bebidas, artesanato, passeio, etc. Essa atividade, ela vai depender da produção rural para se manter. Então, e se o ambiente onde essa produção está inserida for degradado, o que vai acontecer? Pode haver o encerramento das atividades de turismo e até mesmo o comprometimento da subsistência do modo de vida local. Então, a consciência de preservação, ela deve partir de ambas as partes, tá? O turismo, quando ele é muito bem planejado, ele pode ser um meio de preservação e também de perpetuação de costume, de hábitos, modos de viver, e este deve ser seu principal objetivo, tá? Aqui a gente tem algumas relações bem interessantes sobre a questão da educação ambiental, a questão do inserimento do ecoturismo, e essa multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, que a gente citou bastante ao longo das nossas aulas, e a gente percebe a ligação que existe do meio ambiente entre os aspectos físicos, econômicos, social, né, o homem, o biológico, o político, certo? E cada aspecto desse está relacionado à vida, educação, solidariedade, aspectos culturais, certo? Cultural, econômico, saúde, político e biológico. Tá? E a gente precisa perceber bem essas relações existentes. Geralmente, o ecoturismo praticado em áreas protegidas, né? Existem áreas de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, áreas protegidas, áreas de preservação permanente. E quando o ecoturismo ele é praticado nessas áreas, ele deve continuar, perpetuar a proteção da área que está sendo utilizada para a atividade de ecoturismo, certo? Então, conforme existem as leis, né, e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em algumas áreas, o ecoturismo, ele é permitido e em outras não, tá? Ainda assim, é possível a gente encontrar degradação, pessoal, em pontos isolados, onde o homem não deveria nem ter acesso, certo? Então, portanto, não é a atividade turística em si a causa da destruição, mas a gente percebe que também é questão de comprometimento ambiental, sabe? As pessoas não estão conscientes de seu papel enquanto cidadãos. Então, por isso a educação ambiental, ela pode ser fundamental, porque ela vai transmitir aos moradores locais, ao indivíduo, né, do ramo turístico, conhecimentos e instrumentos para a preservação dos recursos naturais de um determinado local. Então, por parte dos moradores locais, a educação pode trazer benefícios à comunidade, né? Por quê? Porque demonstra como é importante que eles possuam o espírito conservacionista
para que eles venham a cuidar daquele local. E sendo os residentes locais de exploração ecoturística, devem ser os grandes protetores dos recursos naturais do lugar, porque muitas vezes provém sua sobrevivência, sua renda. Então, digamos que eles devem ser também os principais cuidadores desses locais. Então, tendo em vista as futuras gerações, o programa de educação ambiental, gente, deve ser implementado nas escolas da região, a fim de que os alunos, eles tenham conhecimento local, certo? Eles tenham vivência, né, da moradia, de onde eles residem, da importância da preservação do lugar para o seu próprio bem. E se tratando dos profissionais que atuam no ecoturismo, eles devem também estar capacitados, por exemplo, para desenvolver ações de cunho preservacionista, de conservar o local de trabalho, que é a natureza. Então, alguns conhecimentos básicos são fundamentais, né, da área de visitação. Trilhas, cavernas, florestas, campos, montanhas, interesse na cultura, modo de vida local, a agricultura, a pecuária, aspectos culturais, como as festas, né, que são desenvolvidas no local, as crenças, os costumes, né, as descendências. Outro aspecto importante é também primeiros socorros, né, é importante também, em caso de acidente, né, algum turista se acidentar, é importante também ter uma noção básica de primeiros socorros, tá? Então, todos esses saberes, aliados a atitudes da conservação do meio ambiente, farão com que a atividade turística, farão com que a atividade ecoturística, ela se desenvolva com plenitude e ofereça muitas ou somente vantagens para todos os processos envolvidos, tá? Aqui a gente tem um estudo de caso, que é um estudo de caso, turismo pedagógico para a educação ambiental durante o lazer no Parque das Dunas, em Natal, e a unidade, que o C é a unidade de conservação. A unidade de conservação dentro do perímetro urbano do município de Natal, ele tem uma área de 1.172 hectares de Mata Atlântica, com oferta de diversas atividades ao ar livre, lá no Parque das Dunas. Conheço lá, um lugar muito bom. E aí o parque urbano, ele representa um importante papel, gente, na qualidade de vida da população local. Também vai contribuir em quê? Vai contribuir na percepção ambiental, durante a prática do lazer. E aí, com o objetivo de avaliar o potencial do parque para a educação ambiental durante o lazer, eles fizeram uma pesquisa qualitativa, tá? Cujos dados foram obtidos por meio de análise documental, alguns depoimentos, né, com a gestão do parque, e aí eles fizeram esse trabalho lá no Parque das Dunas, tá? E aí o parque, ele constitui um espaço adequado para promover a educação, a sensibilização, né? Lá a gente consegue observar a fauna, a flora, as espécies endêmicas, que são espécies locais, né? E também é muito bom para a escola, o pessoal da escola que faz visitas também, o pessoal, a população que vai lá caminhar e desenvolver atividades. É muito bom para o turismo pedagógico também. Então, as ações ambientais, elas se alinham sob a ética do desenvolvimento sustentável. O parque constitui uma alternativa para o ecoturismo para visitantes e também para turistas de Natal, certo? Que a gente tem uma imagem de alguns pontos lá no Parque das Dunas. A gente tem aqui a Casa da Educação Ambiental, a Mãe de Terra de Maurício Panella, a gente tem o posto de comando ambiental, o parque infantil. Então, é muito bom para as crianças brincar, desenvolver atividades. E o parque representa uma opção decisiva para o turismo ecológico, de lazer, e também para o turismo pedagógico, principalmente para educadores e grupos escolares, como eu falei para vocês. E aí é um espaço muito bom, um espaço ideal para promover um turismo de responsabilidade ecológica, né, no contexto urbano, certo? Então, é muito bom. Tem algumas trilhas também lá no Parque das Dunas, certo? Que podem ser desenvolvidas. E, assim, um lugar excelente para incentivar essa percepção e essa responsabilidade ecológica inserida dentro da capital, né? Dentro de um contexto urbano. Então, é muito bom nesse sentido. Então, qual o público do ecoturismo? Quando a gente fala sobre o público do ecoturismo, né?
Os públicos, primeiro que o público do ecoturismo, as pessoas, os indivíduos, eles precisam necessariamente ser conscientizados, né? Tanto pelo profissional que os acompanha, quanto pela comunidade, como eu falei para vocês, onde o atrativo turístico ele está, digamos assim, inserido. Então, nesse ponto, também se pode recorrer à educação, né? Porque com lições de caráter preservacionista, a gente consegue instigar nos visitantes o espírito de proteção dos recursos naturais, tá? E até mesmo, pessoal, nossas leis, elas permitem o uso das áreas para aproximação do homem com a natureza. Então, elas protegem, ao mesmo tempo em que permite que nós, como indivíduos, né, tenhamos esse contato direto com o meio ambiente, desde que a gente respeite as regras de boa conduta, tenha cuidado com os resíduos no local, quando a gente entra em contato com os recursos naturais que são ofertados para nós de forma gratuita. E o engraçado disso, tá? Engraçado disso é que ainda não nos demos conta, gente, de que tudo que a gente consome vem da natureza. Tudo que a gente consome advém da natureza, em sua forma mais pura. Então, se vocês observarem, se tudo que usufruímos e consumimos em nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, ele é gerado a partir dos recursos naturais existentes no planeta, o espaço que é considerado urbano acaba por ser natural. Só que ele é um espaço transformado, manufaturado, industrializado, modificado, certo? Agora a gente vai entrar nesse sentido dos públicos, né? Os focos do ecoturismo, os públicos, como eu falei para vocês. Qual é o público? Externo, interno e empreendedores. Externo a gente tem turismo, pessoal acadêmico. Interno a gente tem comunidade, as escolas locais e os empreendedores que são clientes e acionistas daquele determinado local, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de públicos. Então, aqui nós temos os focos do ecoturismo, onde a gente pode inserir uma educação sobre o ambiente, ou seja, eu vou transmitir fatos, conteúdos e conceitos, onde o meio ambiente ele vai ser um objeto de aprendizado, ou no meio ambiente, que é a chamada da educação ao ar livre, né? A gente tem um contato com a natureza, como a gente pode ver aqui nas imagens, né? Ou com contexto biofísico e sociocultural no entorno da escola e da comunidade. Então, é um meio de aprendizado muito eficaz para gerenciar a percepção dos educandos em relação ao meio ambiente. Aí tem educação para o ambiente, que é uma meta de aprendizado, né? E utiliza o meio ambiente como meta. A gente busca engajar ao educando ou à educanda para que aprenda a resolver e prevenir os problemas ambientais. Então, existe também a educação a partir do ambiente, que é a proposição do órgão gestor, que incorpora fatores como saberes tradicionais, que partem do meio, as interdependências das sociedades humanas, da economia, do ambiente, certo? Então, é tudo nesse sentido. Então, a gente tem sobre o meio ambiente, no meio ambiente, para o meio ambiente e a partir do meio ambiente, nesses focos. Existem modelos de ecoturismo bem interessantes, que existe o ecoturismo de base comunitária e o ecoturismo empreendedor. Quando a gente fala sobre o ecoturismo de base comunitária, nós conseguimos ver aqui algumas definições, alguns detalhes acerca desses modelos de ecoturismo, tá? E a gente pode contrapor e até refletir, digamos assim. Quando a gente fala em ecoturismo de base comunitária, a comunidade é a própria operadora do negócio, permitindo o desenvolvimento comunitário local, a emancipação e favorecendo a distribuição. Quando é do empreendedor, a operadora do negócio não é proveniente da comunidade, mas de centros urbanos, e fica difícil a distribuição de quê? De renda. Quando é comunitária, a renda permanece na comunidade. Quando é empreendedor, é destinado ao lucro do quê? Dos empreendedores. Comunitária, há espaço para a inclusão e a ascensão social. E aqui, fala-se da oportunidade de geração de emprego para a comunidade, para ocupar funções de serviços, mas não de empreendimento. Aí assim vai. Então, a gente vê essas duas fases aqui.
Aqui, ó, o turista experimenta um contato direto com a realidade com pouca mediação do guia. E aqui, ó, do empreendedor, o turista experimenta um contato indireto com a realidade, tá? Com forte mediação do guia. Então, a gente percebe, pessoal, o contraste que existe de forma muito, muito, muito forte em relação ao modelo de ecoturismo empreendedor e o ecoturismo de base comunitária, certo? Então, a gente precisa estar bem atentos a essas questões, tá bom? Aqui nós temos também, relacionado às ferramentas, esse modelo, participação, pesquisas. E a gente tem um modelo de conservação que envolve biologia de espécies, educação ambiental, a conservação, esse envolvimento comunitário, tá? A conservação da paisagem, a questão da influência das políticas, certo? Então, tudo isso está ligado, tá bom? Aqui, eu trouxe para vocês um gráfico de que existe, qual a motivação para o pessoal que visita áreas que são protegidas, certo? E aí, quando a gente fala de áreas protegidas, são áreas do Sistema Nacional de Conservação, áreas de proteção ambiental, certo? E aí a gente percebe justamente aqui, por exemplo, com 65%. A maioria das pessoas que visita áreas protegidas é justamente para contemplar, né? Contemplação ou contatos com a natureza, né? A maioria das pessoas são nesse sentido. Algumas pessoas também retratam o repouso, o fugo da rotina para praticar esportes. A gente vê um percentual altíssimo sobre essa contemplação com a natureza. E a partir dessa concepção do conceito de ecoturismo, a gente pode verificar que existem muitas modalidades que envolvem essa segmentação, né? A gente pode classificar ecoturismo praticado na terra, no ar, nas águas. No Brasil, o ecoturismo ele está desenvolvido diretamente com esporte ao ar livre, né? As áreas de práticas turísticas, né? Praias, campos, montanhas, lugares que apresentam, gente, peculiaridades para cada uma das práticas que serão escolhidas, né? E aí, com a criação de áreas de conservação e preservação de biodiversidade, parques de unidades, né, de conservação, e apresentam muitas áreas públicas e estão diretamente relacionados ao ecoturismo. E é isso que trata nesse gráfico sobre a visitação das unidades de conservação, né? E sua motivação é a contemplação, o contato com a natureza. Aí a gente tem aqui os tipos de ecoturismo na Terra. Quando a gente fala em ecoturismo na Terra, a gente pode ter cavalgada, trilha, mountain bike, rally, diversos tipos de ecossistema na Terra, são modalidades que desenvolvem, né, atividades na Terra, certo? Aí a gente tem caminhadas em trilhas, né? A caminhada ao ar livre, ela é fantástica. Para mim, você caminhar ao ar livre, você andar de bicicleta, proporciona, gente, uma inspiração, uma liberdade, sabe? É um exercício aeróbico que a gente pode realizar, independente da idade, a gente só precisa ver a questão da moderação, né, dos cuidados, mas a gente percebe como faz bem essas caminhadas em trilhas. Então, é um tipo de modalidade de ecoturismo na terra, certo? E aí, em parque, gente, muitas trilhas, elas não passam pelo manejo adequado. E aí, às vezes, causa erosão. E aí, dificulta muitas vezes a caminhada. Aí, o guia local, ele é responsável pelo grupo, pelo cuidado do grupo, pelas orientações. Então, é sempre bom que a gente faça uma prévia, assim, digamos assim, para conhecer os participantes, né, da prática, quem vai participar, quem é esse guia, como vai ser a caminhada, enfim. Outro aspecto é o mountain bike, que é excelente, né? Acaba que são modalidades diferentes, mas que elas também podem se completar. Porque a primeira está relacionada à trilha de montanha, muitas vezes de encosta. A outra, basicamente, é em estradas, né?
E aí é muito bom a gente desenvolver esses tipos de atividade e, e praticá-la, né? Praticá-la e ter essa sensibilização acerca do meio natural. Isso é excelente. Aqui na minha região é feito muito essa atividade. Existe também o rally, enduro, off-road, né? Também são modalidades que é utilizado, acontece com veículos, né? Pode ser veículos, pode ser motocicletas, eles fazem trilhas, né? Geralmente planejam isso com antecedência e são utilizadas geralmente em áreas que sejam declivosas e pantanosas, né? Nos trechos de acesso. Outro ponto de ecoturismo em terra é a contemplação, que é algo que eu, assim, sou encantada. É você contemplar a natureza, é uma atividade que pode ser aliada à pesquisa, observação de animais, de paisagem. Então, a fotografia, ele é ele é um registro utilizado também como um hobby, né? E a gente contempla a natureza, né, e faz os nossos registros, é muito bom. Cavalgadas também, para quem gosta, cavalgadas são passeios ao ar livre, né, em lombo de animais, e exigem uma habilidade de montaria, né, e de domínio do animal. Nem todo mundo sabe, mas também é uma atividade muito boa para ajudar e sensibilizar esse contato da gente com os animais, com a natureza, né? E já citadas e discutidas modalidades, a gente apresenta também aqui outro tipo de modalidade, que seria a do ar. A gente citou e discutiu as modalidades da terra. A gente tem as modalidades do ar, que são paraquedismo, balonismo, né, voo livre, parapente, né, também são diversos tipos de atividades muito, muito, muito boas, certo? Para despertar essa liberdade com a natureza, essa liberdade com o meio. É assim, fantástico, fantástico. E nos deixa, gente, de fato, com a sensação de paz, com a sensação, toda a sensação que a natureza ela proporciona para a gente. A gente também tem aqui a modalidade de ecoturismo na água, que a gente tem o surf, canoagem, mergulho, flutuação, vela, então são diversas modalidades que a gente pode experimentar de ecoturismo também na água. Então, assim, aqui tem um gráfico que ele mostra o seguinte, o perfil do turista de aventura e do ecoturista do Brasil, né? E aqui a gente tem o número de atividades que eles praticam, em relação a essas atividades que a gente citou aqui, tá? Ecoturismo na terra, na água e no ar. E aí, a gente vê aqui que 28% citou nenhuma atividade, né? Aqui a gente percebe que 21%, não, 21 não, 34% participa, nem que seja de uma dessas atividades, que é essas modalidades aqui, tá? Eu, especificamente, a atividade que eu gosto é mountain bike e trilhas. Gosto muito de caminhadas e trilhas. Então, eu gosto para mim, eu gosto principalmente do ecoturismo na terra. É o meu preferido. Também gosto muito da contemplação e fotografias. Né? Essa aqui é mais para quem tem mais adrenalina, né? O ecoturismo no ar, na água, enfim. Já não é tanto o meu hobby, né? Aqui a gente tem também as modalidades mistas, que é o arvorismo, é bem bacana o arvorismo. A gente tem também snowboard, corrida de orientação, bungee jump, rapel, enfim. Então, são inseridas como modalidades mistas, tá certo? Aqui, gente, já que a gente já citou e discutiu as modalidades da terra, do ar, da água, eu vou apresentar algumas dicas de bom desempenho dessas atividades. Como a gente pode garantir o bom desempenho dessas atividades, né? A gente pode garantir o bom desempenho dessas atividades com algumas dicas a seguir, que é procurar uma atividade que seja compatível com o seu desempenho físico, né? A questão da adequação às despesas, organizar e planejar bem a duração de suas atividades, saída, chegada, onde hospedar e alimentar, informar-se das condições climáticas no período que você vai realizar a sua atividade, ter sempre contato com a pousada, né, com o hotel, né, com os familiares, amigos, né, é sempre bom a gente ter cuidado também nesse sentido. Seguir as regras de segurança,
utilizar os equipamentos de segurança necessários para as práticas, ter conhecimento de como utilizá-los, tá? É importante também. Ter em mãos um mapa do local, né? Ter em mãos também primeiros socorros. Não pratique atividade com poucas pessoas, é sempre bom a gente, quando a gente vai praticar alguma atividade física, né? Fazer alguma trilha, alguma coisa, a gente ter outras pessoas que possam praticar conosco, que possam ir conosco, né? E é sempre bom a gente incentivar esse processo de interação, tá? Aqui a gente entra numa parte importante, até para a gente frisar aquilo que a gente viu no início, que é educação ambiental e cidadania. Quando a gente fala em educação ambiental e cidadania, nós estamos falando acerca das questões culturais, né? A importância das relações culturais que existem entre a comunidade, certo? Com as atividades que são desenvolvidas locais. Então, nós gostamos de desenvolver atividades de artesanato, né? Existem tradições que são culturais, indígenas, né? E assim sucessivamente. Então, a gente precisa estar atento com relação às atividades que são desenvolvidas da comunidade para adaptar essas questões às questões intrínsecas do turismo sustentável, né, do ecoturismo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, certezas de perigo e contribuições do prazer popular. Então, a gente precisa respeitar a diversidade cultural, fortalecer a ação organizada, organizar os diferentes saberes, proporcionar a compreensão da problemática ambiental em toda a sua complexidade, certo? Então, assim, quando a gente fala sobre etnoecologia, a gente também percebe que é a questão do conhecimento tradicional, a evolução do conhecimento de uma determinada população ao longo dos anos do contato direto com o meio ambiente. Então, por exemplo, se eu chegar para esses moradores locais, eles têm um conhecimento muito, muito maior do que cada um de nós acerca desses assuntos, acerca da realidade do local. Porque eles têm o quê? Eles têm vivência, são saberes populares, gente. É a população daquele determinado lugar, por exemplo, uma população indígena, ela sabe quais são as plantas medicinais daquela área, as melhores plantas para determinado tipo de função, de medicamento, entende? Então, a gente precisa ter em vista a importância desses saberes populares, né? A importância dessa compreensão, tá? Então, aqui a gente retrata bem essa relação entre natureza e cultura, varia com os grupos, diferentes grupos étnicos, e ela vai variando. Então, a gente precisa atentar para a tradição oral, aprendizagem da observação. Por exemplo, um agricultor local, ele conhece o seu solo, ele conhece os detalhes desse solo, qual o melhor tempo de plantio, ele conhece todas as características, né, relacionadas a essa área muito melhor do que eu, muito melhor do que muita gente que chega e acha que sabe alguma coisa. Então, às vezes a gente pensa, não, eu sou um profissional da área, no meu caso, eu sou engenheiro agrícola, às vezes um agrônomo. Mas a gente acha que, por ter estudado, a gente sabe mais do que um morador local. Mas muitas vezes o morador local, ele sabe muito, gente, muito mais do que um profissional na área. Porque ele vive naquela terra desde criança, ele sabe, ele conhece aquela terra, ele conhece o que é bom, como é feito, enfim. Então, a gente precisa respeitar bem esse saber popular, né? É importante esse ponto acerca da educação ambiental e cidadania. Então, a gente vê a educação ambiental como uma construção de saberes, né? A gente percebe o ecoturismo possibilitando esse contato entre as pessoas, entre os indivíduos no espaço natural, nesse delineamento em garantir a sustentabilidade econômica, ecológica, ambiental, certo? Então, a gente precisa levar em consideração a questão ambiental e políticas públicas, algo que a gente tem retratado bem acerca das Política Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente tem falado sobre as leis, e as políticas públicas, a preocupação com o meio tem levado o Brasil a adotar uma política ambiental cada vez mais efetiva
e de acordo com as novas necessidades. E essa nova política, ela está expressa na atual legislação, que busca garantir o bem-estar da sociedade e também das gerações futuras. A gente tem, como eu falei, a política da educação ambiental, que é a 9795 de 99, tá? E a gente citou e trabalhou, teve uma aula específica relacionada à Política Nacional de Educação Ambiental. Então, em síntese, a gente tem a educação ambiental, formal, não formal, a formal, como nós vimos, né, bem, a não formal também, que a gente pode ver o envolvimento de educadores, população em geral, gestores públicos, aqui entra também o ecoturismo, e em todo esse processo a gente precisa de planejamento, acompanhamento e avaliação. Como considerações, a gente tem também esse gráfico aqui, esse fluxograma, na verdade, que ele trata a educação ambiental e as ligações que existem entre a educação ambiental, né, como foi citado para vocês, essa gestão participativa, a consciência local, regional, discernimento da realidade, a interdependência entre os fatores tecnológicos, enfim. Então, a gente tem essa reflexão sobre essas práticas sociais num contexto atual, né, que é um contexto de degradação, e a gente cria essa necessidade de articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental, certo? Nosso desafio, gente, é formular a educação ambiental crítica e inovadora, seja no âmbito formal e não formal. Eu queria até refletir com vocês que a educação ambiental, né, a gente precisa entender que eu gostaria também de sugerir estudos, sabe, sobre as possíveis intervenções que podem ser feitas por meio da educação ambiental e do ecoturismo. Eu reitero minha posição de que somente pela educação com projetos que tire os alunos de dentro de sala de aula e mostre a eles o mundo como ele realmente é, né, que mostre a vivência, né, ao vivo, digamos assim, com cores, com textura, com cheiro e as formas variadas, né, não somente, por exemplo, um quadro, uma lousa, ou com folhas de livros, não, mas o aluno, o indivíduo, ele sair daquele determinado local e ele experienciar, ele vivenciar, né, o conteúdo da sala de aula, muitas vezes, ele está desconectado do mundo real, né, dos alunos. Então, por que a gente não estudar por meio de uma trilha, né, e não na sala de aula? A gente precisa ter esse contato. Atualmente, a gente está num cenário de pandemia, é um cenário, digamos assim, bem difícil, né? As nossas aulas, elas são online. Porém, apesar da gente não poder fazer com um grupo, da gente sair, após essa aula, amanhã, né, durante essa semana, vocês podem refletir sobre a possibilidade de vocês irem até um lugar, né, na sua cidade, seja um rio, seja um lugar mais natural, digamos assim. Talvez fazer uma caminhada ao ar livre, alguns já devem ter esse hábito de fazer também, fazer uma trilha. Assim, a gente precisa ver que chegamos num tempo de mudança, que a gente deve passar, sabe, para gerações vindouras a consciência do papel que a gente precisa ter como cidadão do mundo. Assim, gente, a gente poder, então, vislumbrar, por exemplo, um mundo em que o homem, ele respeite o meio que ele está inserido, né, o seu habitat natural. Um mundo em que as pessoas tomem mais banho de chuva, sabe? Em que as pessoas caminhem descalça na grama. Isso é um ecoturismo educacional que eu desejo. É um ecoturismo que eu sonho. É que a gente possa ter mais contato com a natureza e experienciar, vivenciar, sabe? E sentir, de fato, o que ela traz para nós e a conexão que ela tem para nós, tá? Eu espero que a gente tenha tempo para isso e tempo para sentir isso e passar para as nossas gerações, né? Para as pessoas que vão vir após cada um de nós, as gerações que estão vindo, tá? Essas são as referências que a gente tem, que a gente utilizou, e algumas frases aqui são duas pessoas que eu admiro muito, que é Paulo Freire e Leonardo Boff. Paulo Freire, ele fala que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo. Então, vocês vão mudar o mundo, tá certo? E ser humano, terra e natureza se pertencem mutuamente. Por isso é possível forjar um caminho de convivência pacífica. É o desafio da educação. Então, essa foi nossa aula de hoje, tá?